Existe algo acontecendo na sua vida agora que talvez você ainda não tenha percebido. Um padrão, uma repetição silenciosa, como se a realidade estivesse presa em um looping invisível. As dívidas voltam, os problemas financeiros reaparecem, o dinheiro entra e desaparece quase imediatamente. E por mais que você tente mudar externamente, algo sempre puxa você de volta para o mesmo lugar, como se existisse uma força oculta reorganizando a sua realidade. Mas e se eu te dissesse que essa força talvez não esteja fora, e sim dentro do observador? Aquilo que permanece inconsciente controla a vida da pessoa silenciosamente. E o mais assustador é que a maioria nunca percebe isso. As pessoas acreditam que estão decidindo conscientemente, mas na verdade estão apenas obedecendo programas emocionais antigos. Programas criados por medo, vergonha, escassez, abandono, humilhação, sensação de não merecimento. E esses programas começam a moldar a percepção da realidade, porque a realidade não é experimentada de forma neutra, ela é interpretada. Duas pessoas podem receber exatamente a mesma oportunidade e reagirem de formas completamente diferentes. Uma expande, a outra se sabota. Uma acredita que merece crescer, a outra sente culpa por prosperar. E quase sempre isso acontece abaixo do nível consciente. Dentro de ideias semelhantes às ensinadas por Hélio Couto, existe a noção de que a consciência funciona como uma frequência, e frequência cria compatibilidade. Aquilo que você sustenta emocionalmente por muito tempo começa a organizar experiências semelhantes ao seu redor. Agora pense profundamente. Se alguém vive há anos em estado interno de medo, o cérebro aprende medo, o corpo aprende tensão, a mente aprende sobrevivência. Então o caos financeiro deixa de parecer estranho, ele se torna familiar. É por isso que muitas pessoas entram em desespero quando finalmente começam a melhorar de vida, porque o inconsciente interpreta a estabilidade como algo desconhecido, e tudo aquilo que é desconhecido gera ameaça. Talvez o problema nunca tenha sido apenas dinheiro. Talvez a dívida seja apenas um reflexo externo de um conflito interno. Observe quantas pessoas recebem dinheiro, mas sentem uma ansiedade quase automática para gastar, como se precisassem se livrar daquele recurso rapidamente, como se no fundo não acreditassem que conseguem sustentar a abundância. Isso não é apenas falta de educação financeira. Muitas vezes é programação emocional, é identidade. A pessoa se acostuma tanto ao estado de luta que não consegue mais relaxar. Ela precisa do problema para sentir familiaridade. E então o ciclo se repete. A dívida gera ansiedade. A ansiedade gera impulsividade. A impulsividade gera decisões ruins. As decisões ruins geram mais dívida. E o observador continua acreditando que o problema está apenas no mundo externo, mas não percebe que existe um padrão interno criando repetição. Aquilo que é reprimido ganha força no inconsciente, e aquilo que não é observado conscientemente passa a controlar a vida nos bastidores. Existe uma sombra dentro de todo ser humano, uma parte ferida, uma parte que sente medo, culpa, insuficiência. E quando essa sombra não é reconhecida, ela projeta sua dor na realidade. A pessoa começa a acreditar que o mundo está contra ela, que nunca consegue sair do lugar, que nasceu para sofrer. Mas talvez a realidade esteja apenas refletindo aquilo que ainda não foi curado dentro dela. Existe um observador silencioso atrás dos pensamentos, um ponto de consciência capaz de perceber tudo: os medos, as emoções, os impulsos. Mas a maioria das pessoas vive completamente identificada com os próprios pensamentos. Elas não observam a mente, elas se tornam a mente. E
quando isso acontece, o programa automático assume o controle. A pessoa reage sem perceber. Compra para aliviar dor emocional. Gasta para preencher vazio interno. Busca prazer imediato para fugir da ansiedade. E depois se pergunta por que nunca consegue prosperar. Talvez prosperidade não seja apenas sobre dinheiro. Talvez prosperidade seja um estado interno de coerência, porque uma mente em guerra consigo mesma cria caos externamente, e uma consciência fragmentada dificilmente sustenta a abundância. Dentro das ideias relacionadas ao observador, existe algo profundo. A realidade responde não apenas ao que você deseja conscientemente, mas principalmente ao estado emocional que você sustenta repetidamente. Se o observador acredita em escassez, ele começa a enxergar a escassez em tudo. Mas aqui está o ponto mais importante. O observador pode despertar. E quando isso acontece, o ciclo começa a enfraquecer, porque pela primeira vez a pessoa percebe os próprios padrões. Ela percebe a ansiedade surgindo antes da compra impulsiva. Percebe o medo escondido atrás das dívidas. Percebe a necessidade inconsciente de autossabotagem. E essa percepção muda tudo, porque aquilo que é observado conscientemente perde parte do poder oculto. Talvez o verdadeiro começo da prosperidade seja silêncio. Silêncio para observar. Silêncio para perceber quais emoções surgem quando você pensa em dinheiro. Medo, vergonha, sensação de incapacidade, porque enquanto existir conflito interno, a realidade continuará refletindo esse conflito externamente. A maioria das pessoas quer mudar a realidade sem mudar o observador, mas a realidade é como um espelho sofisticado. Ela revela constantemente o estado interno da consciência. E talvez seja por isso que tantas pessoas vivem os mesmos ciclos durante anos. Mudam de emprego, mas repetem padrões. Ganham mais, mas continuam sem dinheiro. Tentam recomeçar, mas sentem o mesmo vazio, porque o cenário muda, mas o observador continua o mesmo. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Talvez não exista azar, talvez não exista punição, talvez existam apenas padrões invisíveis buscando consciência. E talvez o maior segredo seja este: você não é suas dívidas, você não é seus medos, você não é os programas que herdou. Existe algo além disso, uma consciência silenciosa, observando tudo. E quando o observador desperta, a realidade começa lentamente a mudar junto com ele. Existe algo ainda mais profundo que quase ninguém percebe. Muitas pessoas dizem que querem prosperar, querem estabilidade, querem liberdade financeira, mas no silêncio do inconsciente carregam uma associação oculta entre dinheiro e sofrimento. Desde pequenas, ouviram frases como: dinheiro muda as pessoas, rico não presta, quem tem muito dinheiro sempre perde alguma coisa, pobre, mas honesto. E sem perceber, a mente começa a construir conflito interno. Uma parte deseja prosperar, a outra teme aquilo que acredita que a prosperidade representa. E quando existe conflito dentro do observador, a realidade se fragmenta externamente, porque o inconsciente sempre busca coerência. Se alguém acredita profundamente que não merece abundância, vai encontrar formas invisíveis de destruir aquilo que conquista. Às vezes, através de impulsividade, às vezes, através de procrastinação, às vezes, através de decisões aparentemente pequenas, mas repetidas continuamente. E então surge aquela sensação estranha. Parece que alguma coisa sempre acontece, mas talvez não seja alguma coisa. Talvez seja apenas o padrão tentando sobreviver. O ego humano se apega até ao sofrimento,
quando o sofrimento se torna identidade. Pense nisso. Se uma pessoa passou anos vivendo preocupação, tensão e escassez, o sistema nervoso dela aprende que esse estado é normal. E quando a paz aparece, o corpo estranha, o silêncio incomoda, a estabilidade parece artificial. Então, inconscientemente, ela cria movimento novamente, uma discussão, um gasto impulsivo, uma escolha precipitada, uma autossabotagem silenciosa. Tudo para retornar ao estado emocional conhecido. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivem cansadas, porque lutar virou vício emocional, resolver problema virou identidade. E quando não existe caos, elas sentem vazio. Dentro da psicologia analítica, existe a ideia de individuação, o processo de integração daquilo que foi reprimido, olhar para a própria sombra, reconhecer os medos escondidos, as crenças invisíveis, os padrões emocionais herdados, porque aquilo que permanece escondido continua operando no escuro, e talvez o dinheiro seja apenas um símbolo, um reflexo. A verdadeira questão nunca foi a conta bancária. A verdadeira questão é o estado interno do observador. Uma pessoa pode ganhar milhões e continuar vivendo escassez emocional. Outra pode ter pouco, mas carregar paz interna, porque a abundância verdadeira não começa fora. Ela começa na relação entre consciência e realidade. E isso assusta, porque significa que não basta apenas trabalhar mais. É preciso observar mais, observar os impulsos, as emoções, as reações automáticas, observar o que acontece dentro de você quando vê alguém prosperando. Inveja, raiva, sensação de injustiça, tudo isso revela programas ocultos, porque o inconsciente fala através das emoções. E aquilo que irrita você nos outros, muitas vezes, revela partes não resolvidas dentro de si mesmo. O tempo passa, e a maioria continua presa no mesmo ciclo, porque tenta mudar apenas o cenário externo, mas a consciência continua a mesma. E uma consciência em escassez sempre encontrará formas de recriar escassez, mesmo recebendo novas oportunidades, mesmo ganhando mais dinheiro, mesmo recomeçando várias vezes, porque o observador ainda está condicionado pelo medo. Talvez o verdadeiro despertar aconteça quando a pessoa percebe que não precisa lutar contra a realidade, precisa compreender a si mesmo, precisa observar sem fugir, sentar em silêncio e perceber quais emoções dominam sua vida diariamente, porque aquilo que domina sua emoção, gradualmente domina sua realidade. E talvez seja exatamente por isso que tantas tradições antigas falavam sobre consciência, sobre presença, sobre observação, porque quando o observador desperta, ele interrompe o piloto automático, ele deixa de reagir inconscientemente e começa, pela primeira vez, a escolher conscientemente, escolher interromper padrões, escolher não alimentar impulsos destrutivos, escolher enfrentar o vazio interno sem tentar preenchê-lo através do consumo. E isso não acontece da noite para o dia. É um processo silencioso, profundo, quase invisível. Mas cada pequena consciência enfraquece o ciclo. Cada observação consciente rompe um pedaço do programa antigo. Talvez a realidade nunca tenha sido uma prisão. Talvez ela sempre tenha sido um espelho. E talvez suas dívidas, seus ciclos, suas repetições não sejam castigos, mas mensagens, sinais silenciosos, mostrando que existe algo dentro do observador pedindo transformação. E quando você finalmente percebe isso, algo muda, porque naquele instante você deixa de ser apenas alguém perdido dentro da realidade e começa a enxergar quem realmente está observando tudo isso desde o início.